Olá, eu quero fazer um alerta sobre a nova Bíblia lançada, a Bíblia NVI, foi lançada nos Estados Unidos e já está chegando no Brasil para esse mês. É uma Bíblia que foi totalmente corrompida, com 64 mil emoções e alterações de textos. Dentre as alterações feitas, está a troca do nome Virgem, onde a palavra nos fala sobre que Cristo nasceria de uma virgem, e eles colocaram, em vez de virgem, eles colocaram a palavra jovem. Então, Cristo nasceu de uma jovem. Dentro da colocação jovem, necessariamente, ela poderia ou não ser virgem. Já que nós vivemos numa comunidade onde uma pré-adolescente de 10 anos é mãe. A segunda delas, essas alterações que me chamou a atenção, é a troca da palavra holocausto por sacrifício de fogo. Então, em algumas traduções, isso vai fazer um peso muito grande. Mais à frente vocês vão ver um documentário que eu preparei. Nesse documentário eu faço menção à condição social de algumas pessoas. Eu queria deixar claro que não foi de forma discriminativa, onde eu falo sobre pessoas homossexuais. Tenho amigos homossexuais. Isso eu não posso deixar de esclarecer. Só que foi precipitado, porque o assunto trocado nessa Bíblia foi exatamente a intenção de fazer uma Bíblia ecumênica e unissex, alterando totalmente a forma original da Bíblia. O grego utilizado é metafórico, não dá para se ter como base. O hebraico usado foi totalmente alterado, tirado de outros locais, de escritos de outros locais funcionais. Por isso eu queria que vocês prestassem bastante atenção para não serem enganados por mais uma avalanche de lixo eletrônico que é jogado sobre a comunidade internauta, sobre os lares, sobre os cristãos brasileiros e norte-americanos. Acompanhe na sequência o documentário. Olá, no vídeo de hoje vamos expor alguns erros da nova Bíblia lançada, a INV. Foi lançado no Brasil a Bíblia INV, a nova versão internacional. Os responsáveis são dos Estados Unidos, a International Bible Society, a IBS. Tem agora o nome brasileiro, a Sociedade Bíblica Internacional, SBI. A NIV lançou sua versão sobre os crentes norte-americanos. A filial brasileira está tentando empurrar a NVI, nova versão internacional sobre os brasileiros. Em 1809 foi fundada em Nova York a New York Bible Society. Posteriormente, em 1970, mudou de nome para a IBS, International Bible Society. Algumas das alterações são as seguintes: alteraram 64 mil palavras nessa nova edição. A intenção era criar uma Bíblia ecumênica, uma junção da Bíblia cristã protestante com a Bíblia católica, e ao mesmo tempo criar uma Bíblia unissex. Alguns dos trechos removidos da Bíblia original são: no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21, capítulo 18, versículo 11, capítulo 23, versículo 14. No livro de Marcos, capítulo 7, versículo 16, capítulo 9, versículo 44, capítulo 9, versículo 46, capítulo 11, versículo 26 e capítulo 15, versículo 28. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 36, capítulo 23, versículo 17. Em João, capítulo 5, versículo 4. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 37. No capítulo 15, versículo 34. No capítulo 24, versículo 7. No capítulo 28, versículo 28. Na Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 24. Na carta de 1 João, capítulo 5, versículo 7. No total foram 17 versos subtraídos na nova edição NVI.
A Sociedade Bíblica Internacional usa na NVI o falso método da equivalência dinâmica, ou seja, o método é a maior desonestidade que um tradutor pode cometer. Isso foi inventado por um apóstata chamado Eugênio Nida. A equivalência dinâmica é uma mentira que se comete com o leitor, pois a palavra de uma língua não são vertidas para outra, ficando o tradutor numa posição de manipular o texto a seu bel prazer. Na IBS, nos Estados Unidos, havia até homossexuais traduzindo a nova versão. Entre essas pessoas estavam Virginia Mollenkott, que ela declarou sem a menor cerimônia ser homossexual. Como resultado natural de seu homossexualismo, Virginia Mollenkott certamente influenciou o texto da NIV, que suprimiu palavras contundentes sobre a condenação que o Senhor faz ao homossexualismo. A mais escancarada foi em 1 Coríntios 6,10, onde as palavras efeminados e sodomitas, em grego literalmente arsenokoites, homem que pratica coito com outro homem, foram retiradas e substituídas por males prostitutes, homens prostitutos, e homossexual offender, ofensor de homossexuais. Uma outra pessoa da comissão era o Dr. Martin Wohlstatt, nada mais nada menos que chefe da comissão do Velho Testamento, da NV. Eu vou citar 3 fatos sobre a vida do Dr. Martin Wohlstatt. Ele nunca se casou, fato que isoladamente não quer dizer nada. A segunda é que ele retirou todas as palavras sodomitas do Velho Testamento da Bíblia, NIV. A terceira, declarou que a Bíblia não condena o homossexualismo.